nossa palavra hoje, irmão? Aleluia. Tem palavra hoje, irmão? Hein? Vamos lá. Qual é? A aventura da transformação. Queridos, isso aqui já deu confusão lá em casa, viu? Isso já deu problema lá em casa. Eu vou contar para vocês. Qual era como é que fala? O título. Olha o título que a pastora deu. As aventuras daqueles que roem unha. O pastor, não. Aí ele veio, tchum. Deixa eu falar, as aventuras daqueles que roem unha. Falou, está feio. Não, isso aí não está bonito, não. Aí ele colocou a aventura da transformação. Olha como é que ele é chique. Atos 4, 29. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha essa oração. Senhor, olha. Pode o homem ameaçar a Deus, queridos? Tem como o homem ameaçar a Deus? Mas olha a oração deles. Agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Em outra versão está assim: e agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda a teus servos que falem a tua palavra com toda a confiança. Quando eu era criança, lá em Barbacena, morava em uma casa, queridos, tão simples. Tão simples. O que é simples, pastora? É um barraco que meu pai tinha feito. É onde a gente morava. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O barraco que o meu pai fez, para mim, era tão bonito. Cada barraco que meu pai fazia, Mário, eu queria morar nele. Tinha algum design, pastor, alguma coisa bonita? Não, eu só achava bonito. Ele fazia aquela janela caprichada, aquela porta. Eu achava aquilo tão bonito. Feito pela mão do meu pai. Era simples, era sem cerca. Eu achava bonito, janela, porta, tudo tão bem feito pela mão dele. Sem requinte algum, porém eu gostava. Um dia eu acordei de manhã, queridos, imaginando que o nosso barraco está precisando de uma cerca. Eu olhei e falei, deixa eu colocar uma cerca bonita aqui. Já achava a casa bonita, uma cerca ia ficar top. Coisa do outro mundo. Chamei meu cúmplice para ir até o mato. Quem era seu cúmplice? O meu irmão mais novo. Se eu tinha 8, ele tinha 6. Era meu cúmplice. Chamei meu cúmplice para ir até o mato, cortar bambu e fazer aquela bela cerca que estava aqui na minha mente. Cortar, trazer o bambu até em casa. Não era uma tarefa muito fácil, não. Mas eu só descobri quando estava lá. Na minha mente estava tudo tranquilo. Quando eu imaginava no meu sonho infantil, era tudo tão simples. No meu cálculo infantil, seria tudo tão rápido. Agora era só pegar o facão escondido do pai e partir para a aventura. Tudo calculado, tudo certinho. Sabia onde estava o bambu? Tinha ajudante, vamos embora. Eu e o cúmplice mais novo que eu, com o facão do pai, mas com a mesma disposição, ele me apoiava e achava a ideia maravilhosa. Ele devia ter entre 5, 6 anos. Não era difícil convencer que a ideia era muito boa. A ideia era maravilhosa. Nunca duvide, querido, de 2 determinados. E nós saímos dali determinados. Nós cortamos os bambus, e não só os bambus, a mão, o pé, tudo, né? Partiu para casa. Quando iniciamos a cerca, nós não conseguimos colocar um bambu sequer. Nós não conseguimos. Os bambus, os cálculos feitos na nossa imaginação, cortaram tudo certinho, tudo tão bonito, tudo na mesma altura, tudo juntinho. Era difícil demais. Era só na nossa imaginação. A prática era difícil demais. Éramos crianças. Mas a tentativa chamou a atenção de alguns homens que estavam trabalhando na rua. Enquanto eu estava escrevendo isso, eu perguntei para o pastor: será que eram homens ou será que Deus enviou anjo para me ajudar? Não sei te dizer.
Mas tinha uns homens trabalhando na rua e nós chamamos a atenção deles ali naquela nossa tentativa tão doida. E por misericórdia, Deus enviou aqueles homens para realizar o meu sonho. Na minha casa, foi cercada por bambu. Eu achei a coisa mais linda. Eles cortaram, eles fizeram, colocaram arame, do jeito que eu sonhei. Eu fiquei sentada vendo aqueles homens trabalhar e realizando todo o meu sonho. Esperava grande aplauso, inclusive quando meu pai e minha mãe não estavam em casa, estavam trabalhando. Eu falei, a hora que eles chegarem, eles vão ver que eu nem preciso deles. Eu realizo. Quando meu pai chegou e viu aquilo, e eu contando toda, olha, ele só olhou para mim e falou, cadê o meu facão? Foi a hora que eu vi que eu ia passar aperto. Aí foi a hora de roer as unhas. Meu pai não achou a menor graça. Entregar o facão dele na mão de gente que ele não conhece. Pegar o facão dele no meio do mato com o irmão mais novo. Ele não aplaudiu. E foi aí que eu entendi. Foi aí que eu experimentei a aventura daqueles que roem unha. Eu percebi que sem a ajuda de um maior, as minhas expectativas estavam fora do limite. As reformas muitas vezes demoram. As reformas aqui dentro muitas das vezes demoram. Ou têm uma aparência diferente daquilo que nós imaginamos. O mesmo vale, a mesma coisa vale para as nossas reformas espirituais. Aquela que a gente sonha, aquela que a gente imagina, aquela que a gente vê nos outros. E no livro de Atos revela uma notável transformação dos discípulos de Jesus, Pedro e João, Denise e seu irmão. Pedro e João, homens que foram chamados por Jesus para serem seus discípulos, caminharam com ele, viram seus feitos, foram testemunha das realizações que Jesus fez, viram quando ele foi levado à cruz, mesmo de longe, timidamente. Enquanto um estava ali olhando, o outro estava ali se preocupando em negar, mas eles estavam lá. Ele ressuscitou, ficou no meio deles, na terra, por 40 dias. Jesus pede que eles aguardassem, ele subiu aos céus, mas eles não estavam sozinhos, enviaria o Espírito Santo. De frente aos olhos dos discípulos, Jesus retorna aos céus. A vida genuína, da vontade da gente voltar, a vontade genuína é de voltar, é de pescar, é de ficar com a porta trancada, é que o mundo, a gente não tem noção do que o mundo está planejando contra a gente agora. Muitos de nós, a gente se acostuma a apanhar, mesmo quando quer fazer a coisinha certa, a coisinha bonitinha, quer apresentar algo bom, mas a vida parece que nos apresenta tantos tapas. Então, esses homens aqui, que não sei o que o mundo vai estar apresentando para a gente agora, Jesus se foi, tranca a porta, Daniel, é só a gente não sabe quem vai entrar. Há um tempo para todas as coisas, sim, há um tempo para todas as coisas. Porém, os seguidores de Jesus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, têm o tempo e o dia certo de parar de roer unha. Eu comecei a roer unha a partir desse dia, com o olhar do meu pai. Eu ia muito, hoje não mais. Mas sabe quando você roe assim, demais? Era medo que eu tinha do pai. Talvez você tenha hoje medo da vida, porque não conhece o Pai amoroso que nós temos. O tempo era dos discípulos, eles colocarem em prática cada tempo gasto de Jesus na vida deles. Passaram tanta coisa com Jesus. E eu já quero te perguntar, o que você tem feito com o investimento do Senhor? O que Ele tem colocado sobre a tua vida, o que Ele tem acrescentado sobre você, o que você tem feito com esse tempo? Com o tempo que Ele tem dedicado a você. Satanás não brinca. Se o Senhor não fosse com você, pastor, eu não estou vendo muito Deus na minha vida não. Deixa eu te falar uma coisa, se você está vivo, é porque Deus tem te guardado.
Satanás não brinca de ser diabo. E a palavra diz que ele só vem matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas essa dedicação do Senhor com a tua vida, o que você tem feito com tudo isso? Esses homens não poderiam esconder atrás de portas trancadas. Jesus se colocou no meio deles. Vamos ver isso em João 20. João 20, 19. Olha o que está escrito lá. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos como? Vamos lá, com as portas. Por quê? Por medo dos judeus. Chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Queridos, imagina isso. Eu fiquei essa semana olhando isso, eu fiquei imaginando isso. Daniel, tranca a porta, nós estamos com medo. Nós não sabemos o que vai ser. A porta trancada, por medo. De repente a gente olha e vê o Senhor: a paz seja com você. Entrou por onde? Passou por onde? Passou pela porta, passou pelo meu medo, pelo meu desespero e se colocou bem no meio. A paz seja com você. O que eles precisavam? Era dinheiro? O que eles estavam precisando? Da paz. A paz esteja com vocês. Então esses homens não poderiam mais ficar se questionando o que Jesus estava fazendo. Deu fim aos questionamentos com o Senhor. Vai fazer? Será? Quando? Por quê? Como? Passei a semana assim. Papai, segunda-feira vem. Papai, como é que vai ser? Papai, tem misericórdia. E eu estava falando com a Ju que a gente não precisa passar um aperto muito grande para a gente voltar aos caminhos do Pai. Porque quando aperta, eu tenho um pai, vou voltar para a casa dele. Eu tenho um pai, vou orar por ele. Eu não quero isso. Eu quero aprender. Independente do homem, independente da armadilha, o Senhor é com a gente. Independente. Então o que os discípulos estavam vivendo ali são portas trancadas. Atos 1:6, que diz assim: olha o questionamento. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntando-lhe, dizendo: Senhor, achou aí, João? Restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Hoje, se fosse hoje, a gente ia dizer assim: o Senhor tem condição, o Senhor vai fazer na minha vida? Responda para mim aí, Senhor. Fala para mim, é o que eu vim buscar, Emanuel. Responda para mim, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai me dar aquilo que eu estou te pedindo? Esses homens não mais ficaram olhando para o céu vazio, como faziam antes. Deixa eu falar uma coisa com você. Ele anda conosco. Ele habita em nós. Mas olha em Atos 1, 10 a 11, diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como o céu o viste ir. Queridos, a gente ora, a gente canta, mas muitas das vezes sem expectativa nenhuma. Nenhuma. O temor, quando toma a vida da gente, a mente da gente, você fala por falar, você ora por orar. Muitas das vezes você tem que, eu faço muito isso, pastor, põe a mão na minha cabeça. Põe a mão na minha cabeça porque eu estou falando, mas aqui dentro não está fluindo. Põe a mão na minha cabeça. A transformação do ser. Os discípulos se tornaram grandes evangelistas, homens ousados. Uma renovação veio através da aventura daquele que rói unha, que já experimentou o medo. É uma aventura que veio logo após o medo, daquele que rói unha.
Pedro e João tinham todo motivo para acreditar que não estaria vivo no dia seguinte. Eles tinham todo motivo para isso. Depois que Deus curou um homem paralítico, isso foi tremendo. Ele cura um homem paralítico, eles vão, oram, o homem fica, o paralítico sai andando já. Através do ministério dos discípulos, eles passaram a ser o alvo. Quer dizer, quando você faz o bem, você pode passar a ser o alvo de alguém? Sim. Principalmente dos religiosos. Fez por quê? Fez por quê? Então, os mesmos líderes religiosos que mataram Jesus queriam intimidar e fazer esses dois ficarem em silêncio. Atos 4:17. Olha o que esses homens disseram. Então, estava o paralítico lá, o homem começou a andar. Não tinha como negar, o homem não andava. Agora, a partir de agora, anda. Como é que eu vou negar isso? Vocês fizeram isso em nome de quem? Eu fiz isso em nome de Jesus. Aquele é como vocês mataram. Ficou muito ruim, ficou feio. Como é que nós vamos parar esses homens agora? Vamos intimidá-los. Para que isso não se espalhe ainda mais entre o povo. Vamos ameaçá-los e dizer: não fale mais a ninguém a base desse nome. Não diga mais o nome de Jesus. Não diga que foi Jesus que fez. Eles intimidaram os discípulos. Tudo na atmosfera ecoava: lembra-se do que eu fiz com Cristo, hein? O último que fez isso foi morto. Espera só o que eu vou fazer na tua vida. Em vez de recuar, em vez de permanecer com medo, em vez de ficar com a porta fechada, roendo unha, esses homens fizeram uma oração surpreendente e ousada, que é o versículo que nós começamos. Atos 4:29-30. E agora, Senhor, olhe para as suas ameaças. Eles trouxeram, não para a vida deles, mas eles levaram para o Senhor. E agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e conceda a teus servos que falem a tua palavra com toda a confiança, enquanto estendes a tua mão para curar, e sinais e maravilhas aconteçam através do teu nome, do teu santo servo Jesus. É para você se calar. Aí eles vão lá e oram assim: agora, Senhor, agora, meu Pai, olha só, Jesus, agora que eles estão fazendo essa ameaça aí para o Senhor, vamos combinar o seguinte: agora o Senhor faz sinais, agora o Senhor me dá ousadia, agora o Senhor me dá ousadia. Eles ameaçaram os discípulos, que por sua vez levaram toda a ameaça a Cristo. Quando você receber uma ameaça, aprenda a sair da frente. A gente quer tomar tudo no grito, a gente quer resolver e ter resposta para tudo. Quando você não tiver resposta, se cala. Eu ensino isso aqui quase todo domingo. Sai da frente, deixa ele fazer. Olha a ameaça aí. Senhor, eu nem estava aqui, eu nem levantei a mão, eu nem votei por isso. Mas ó, chegou esse boleto. É o teu nome, eu aprendi. Lendo isso eu aprendi. É o teu nome. Ah, ele não tocou aqui, eu não fui, chamei, liguei. Não. Ele foi lá em Londres e tocou em alguém. Glória a Deus, eu sei que tocou porque eu não botei nada. Ela ligou e falou: nós estamos enviando. Mas por quê? Eu sei que eles têm projetos. Porque o Senhor mandou. Porque o Senhor mandou fazer. O que o Senhor prova com isso? Que Ele é Deus sobre a nossa vida. Que o nome dEle nunca será envergonhado. Por isso, quando a Claudinha falou aqui, a gente não combinou nada. É verdade o que você disse. Nós vivemos o que você disse. É verdade. Agora, é tão bom se todos participassem disso. Senhor, se o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer na minha casa. Porque eu estou pegando isso aqui e estou levando para a minha casa, eu estou levando para o meu negócio, eu estou levando para aquilo que ela falou. Sonha alto. Estou levando para o meu sonho isso. Se o Senhor é capaz de fazer, é na minha vida. Se apresente para tudo. Se apresente para tudo. Mas, querido, eu quero te perguntar: quem ora dessa maneira? As suas ameaças, Senhor. Senhor, toma agora as suas ameaças e faz de mim mais ousada. Quem ora dessa maneira?
Pessoas que cresceram em tempos incertos. Pessoas que cresceram em tempos incertos, mas são ousados e se lançam, pois conhecem o Deus que serve. Talvez o que falte na minha e na tua vida é conhecer o Deus que a gente serve. Quando olhamos para toda a oração completa, entendemos que os discípulos só acreditavam no poder soberano de Deus, eles só criam nisso. Mas eu vou te matar, eu vou fazer, nunca mais fale. Não tem como parar, não tem como parar a igreja que move o que o Senhor faz, não tem como dizer não fez na minha vida. Eu não tenho como dizer para vocês assim, não, o Senhor não fez. Se eu orei, se Ele fez, o que eu tenho para dizer hoje? Ele tocou em alguém e me supriu. Não tem como dizer outra coisa. Não pode falar isso, Denise. Não pode dizer isso, mas eu vou dizer o quê? Se o testemunho é vivo, se Ele fez. Então eles acreditavam que Deus estava no controle e não seus inimigos. Tira o inimigo do controle da tua vida. Tira o inimigo do controle dos teus pensamentos, do teu coração. Tira ele do controle. Até aqui você não conseguiu. Será que você vai conseguir? Olha, ainda não deu. Você falou que era até segunda, já passou. Em nome de Jesus. O que esses homens experimentaram depois de roer unha, de ficar com a porta fechada, foi ousadia do céu. Foi conhecer a presença do Senhor de verdade. Então Deus está no controle de qualquer resultado, qualquer situação na vida de Pedro, de João, de Denise, de Ana Cláudia, de Douglas. O Senhor tem o resultado. Ele está no comando. Então esse pensamento transformador não acontece do dia para a noite não, queridos. A gente luta todo dia contra o próprio pensamento, contra a palavra contrária. Para de sonhar, boba. Para de sonhar, para de esperar. E a gente tem que ficar lutando contra isso. Isso acontece em lugares incertos da vida, onde Deus pode remodular o nosso coração, tirar todo o medo, tirando o dedinho da boca, deixando de ser menino, deixando de ser menina, nos posicionamos em Deus. É isso que vem a transformação. A transformação só veio, não é porque nós ficamos chorando, não. Eu vou te dizer que chorei muito. A transformação só veio quando eu comecei a orar diferente. Não foi pelo meu desespero que veio, foi quando eu falei, Senhor, o teu nome, porque eu aprendi com a palavra. Como é que eles pegam aquilo e falam, as suas ameaças? Quem está ameaçando Deus? Está ameaçando Pedro e João, está ameaçando Denise, Aladim, Mari e Jairo. Não, a gente não, nós não temos condição de entrar nessa luta, não. Senhor, estão ameaçando o Senhor. Eu sou apenas teu servo. Agora, se eu podia aproveitar a oportunidade, não somente de suprir, me dá um pouquinho mais de ousadia. Me dá mais um pouquinho de ousadia, um pouquinho mais de fé. Para que eu não fique tão abalada assim. Me dá mais ousadia. Deixa eu ver o Senhor triunfar na minha vida. Então isso acontece onde Deus pode modular o nosso coração, tirar os dedos medrosos da boca, deixando a gente, quando a gente deixar de ser menino, menina. 1 Coríntios 13, 11 diz sobre isso. Quando eu era menino, falava como? Menino. Sentia como? Menino. Discorria como? Menino. Mas logo que cheguei a ser, acabei com as coisas de menino. Tempo para todas as coisas. Pensava como menino, agia como menino. Pensava como uma menininha mimada. Vou embora para a casa do papai. Volto. Mas a partir do momento que eu me posicionei como mulher. Quantas mulheres nós temos aqui? Diz amém. Amém. Quantas meninas nós temos aqui? Diz amém. Glória a Deus, nenhuma. Nós somos mulheres de Deus. Quantos meninos eu tenho aqui? Quantos homens eu tenho aqui? Amém. Amém. Posicionados em Deus.
Posicionados em Deus. Como eu pensava como menino, eu agia como menino. Não é? Eu falava como menino. Eu agia como menino. Agora, quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabou isso na nossa vida. Você não saiu de tão longe para vir para um outro país para ser menino nesse lugar. Já tem muito. O que falta aqui? Falta palavra, falta posicionamento. Deus falou para mim assim: você é só mais uma? Quer ser só mais uma crente sobre esse lugar? Deixa eu te falar, não preciso disso aqui não. Já tem muito. Já tem muita gente. Já tem muita gente. Você quer ser martelo, ficar batendo o tempo todo? Eu sou martelo. Tem que confessar isso, meus irmãos. Eu sou dura na queda. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Não preciso disso aqui. O que o Senhor precisa? Vamos ler os tempos. Vamos ver a terra. Vamos ver ali. O que o Senhor está precisando? Pensamentos transformadores vêm quando eu deixo de ser menina. Quando Deus destrói e eu dou condição dele destruir todo orgulho e construir em mim a dependência total dele. O pensamento transformador vem quando Deus ajusta as nossas prioridades, retira o que não acrescenta. Quando Deus lixa nossas arestas, ai papai, isso dói. Menino não suporta. Menina não suporta. Tem que ser homem e mulher de Deus para suportar a hora que vem a lixa. Para lixar nossas arestas. E nos faz mais parecido com Cristo. Tira isso. Tira aquilo. Mas quando você termina, você está muito mais parecido com Ele. Onde devolvemos o controle a Ele. Quando devolvemos, como a Ana Cláudia falou, a parte que é dele. Menino não devolve. Menino precisa ter na mão. Menino nunca divide. Já viu criança dividir? Quem é pai aqui sabe. Ele ganhou um presentinho, ganhou um carrinho. Eu dividi minha bonequinha com você. Não põe a mão na minha bonequinha. Não mexe no meu carrinho. Menino não faz isso. E o homem como age? Se o Senhor não for com a minha casa. Se o Senhor não for com a minha vida. A incerteza, querido, muitas das vezes convida ao crescimento. Quando você tem resposta para tudo, você fica ali, é o que eu acho, é o que eu penso. Mas a incerteza convida ao crescimento. A transformação dos nossos corações, alma, muitas das vezes, quando não sabemos o que vem a seguir. Esses homens ficaram muitas vezes com as portas trancadas, reuniões com as portas trancadas, porque eles não sabiam o que ia vir. Então, quando nós não temos a certeza do que fazer, quando não temos toda a resposta, a vida não acontece como nós esperamos. Acerta uma coisa aqui, acerta uma coisa ali, mas a gente precisa ter uma dependência em Deus, total, de verdade. Não é dependência de domingo, não é dependência em cima da palavra que a pastora está dando, é total, é de verdade. E eu posso dizer isso para você, é fácil? É claro que não. É claro que não. E se eu falar é fácil, mentira. Eu estava ali chorando com um bezerro de mamado. Meu Pai, Senhor, vai ter misericórdia de mim, é seu nome. Ó Deus. Porque nós somos assim. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Não é chorando, sem saber que a resposta nunca virá. É chorando, sabendo daquele que pode me responder. Talvez eu digo mais, aquele e só dele que eu quero ouvir, que eu quero ouvir. Fique de pé, queridos. Tem um caminho para seguir. Reconhecendo que você pode até conseguir trazer os bambus, mas Deus é que envia as pessoas certas para te ajudar. Ao longo da nossa vida, nossos desejos vão mudando, vão amadurecendo, não é assim? As ideias, mas você continua o mesmo, continua sonhando,
Continua buscando. Mas pastora, está difícil. Continua buscando. A cerca de bambu saiu. E eu amadureci a minha fé. A menina continua sonhando. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Amadurecida, sabendo que Deus pode fazer. Que não é na minha mão. Eu posso sonhar. Ele vai enviar pessoas. Ele vai entrar. Ele vai trazer a pessoa certa. Não é aquele que vai te dizer amanhã, ó, você conseguiu, foi porque eu te ajudei. Lembra disso, né? Tá lembrando disso? Foi eu que te ajudei. Você lembra aquele dia que eu precisei? Ó, não é isso, querido. A pessoa nem lembra mais o que fez por você, porque simplesmente foi tocada por Deus. Começa a orar ao Senhor agora. Levanta pessoas. Me dá a ousadia desses homens. Levanta pessoas para estar me ajudando. Me dá ousadia aí. Sabe o que eu aprendi a orar com tudo isso que eu passei essa semana, 2 semanas? Me usa no teu reino, Senhor. É pro teu reino. Me usa no teu reino. Começa a pedir ao Senhor, debaixo disso aí que você está passando, me ensine a passar. Porque vai virar o meu grande testemunho amanhã. Me ensine a passar. Me ajuda a passar, me ensine. O que o Senhor quer tirar de mim nisso aí? Mas homens com as portas trancadas, por medo. Mulheres com as portas trancadas, por medo. Desistidas, não saem daqui. As meninas ficam no banco. As mulheres saem para a conquista. Os meninos sentam e choram. Os homens se posicionam em Deus. Aleluia. Eu só quero